Boa noite, meus amigos. Chegamos. Boa noite. Noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez no nosso canal IPT TV para falar um pouco sobre o nosso instrumento aqui, as coisas que a gente gosta e tal. E dessa vez será sobre a principal função da bateria na música. Uma das coisas mais importantes, na minha opinião, e pouco faladas, né? No mundo de hoje. Então, eu estou aqui com os meus grandes amigos Fabi, o Ri. Agora a gente já fez algumas lives aqui, a gente pode ser íntimo, né? Fabi, Ri, Fabiano, Bruna. Salve, gente. Falta o Pagotão ainda, mas daqui a pouco ele chega. Pô, bicho, eu adorei esse vídeo aí no começo, hein? Bem legal, mano. É impactante, né, cara? Eu acho ele bem impactante. Pois é, bem legal mesmo. Então, cara, eu soltei aqui, tá alto pra mim, eu tomei um susto a primeira vez, porque a gente já entra no BAU, né? Então... Dá um choque. Mas a gente até fica bonito, né, cara? Fica bonito. E olha que é difícil, hein? Falta é outra coisa. Falando por mim, né? Então, gente, vamos puxar esse assunto aí. Principal função do nosso instrumento na música. Quem quer começar, hein? Mulheres primeiro? Pode ser. Eu vou falar para você começar. Você já está falando. Eu já estou falando? Não, mas deixa a Bruna falar. Eu não gosto muito de ficar dominando a situação. Assim. É legal todo mundo falar. Então vai, Bruna. Bom, o que eu penso? Eu acho que o que eu acho, né, é que a gente está fazendo música assim como qualquer instrumento, né? Então, eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que pensar na música, né? Então eu acredito que a principal função é sim fazer música, pensando, que eu acho muito importante, no contexto geral, né, do que a gente está tocando. Se a gente tem espaço, né, para fazer mais coisa, menos coisa, né? Se a gente está ali mais acompanhando, ou se a gente tem liberdade para interagir com os outros instrumentos, para solar. Então, acho que é importante a gente ver o contexto, né, geral do todo, para aí a gente fazer o nosso trabalho, né? Mas a gente sempre tem que pensar na música, né? Antes de qualquer coisa, tá pensando na música. Um pouco do que eu penso. Legal. E aí, gente? Bom, Diegão, vou falar e aí a gente vai debater nesse assunto. Bom, cara, acho que a Bruna falou coisas importantes, que a primeira coisa a gente tem que pensar que é a música num todo, né? Não é só a gente não é instrumento separado do resto, a gente é a música como um todo. Então, isso é o mais importante. Então, eu imagino que a música é um quebra-cabeça que os instrumentos se encaixam e cada um preenche o seu espaço. Quando um invade o espaço do outro, a música fica um pouco bagunçada, na minha opinião. E a batera, tem muita gente que fala, a batera é o que segura o tempo. Não, a batera não é só segurar o tempo. A batera é responsável muitas vezes pela dinâmica, por ditar aonde vai entrar uma convenção. Então, a batera ela tem uma coisa muito importante, que é aquela base principal, né? A bateria e o baixo. É o que vai avisando as coisas e que vai dando as dinâmicas. Não é que o piano não tenha dinâmica, não é que os outros instrumentos não tenham. Todos têm, mas a bateria, por ser um instrumento um pouco mais pesado, a gente tem essa responsabilidade talvez mais do que os outros. Todo mundo tem, mas a bateria muito alta e o piano baixo não adianta nada. A dinâmica fica, né? Não fica legal. Então, eu acho que a gente tem várias funções, dinâmica, pulso, e uma coisa que eu sempre escutei as pessoas falarem, e quando eu vejo os caras tocando, eu tenho essa impressão, a gente é como se fosse um trem, né? A gente vai empurrando a banda, fazendo aquela divisão rítmica. Você tá num samba, então, por mais que você toque determinadas levadas ou notas, mas tem que soar aquele aquela massa sonora da subdivisão que você tá fazendo. No jazz, a mesma coisa. Então, a gente é meio que esse trem que empurra a música, tanto para dinâmica, quanto para o pulso, quanto para preencher a subdivisão. Essa é uma visão que eu tenho quando eu estou tocando.
Falou tudo, Fabi. Bom demais. Bruninha também. É isso aí. Eu tenho uma certa mania, né, principalmente quando eu pego uma galera mais nova para dar aula, que está começando e tal. Eu acho que a bateria ela é muito próxima do andamento, né, cara? Então, eu penso muito em já transmitir isso para o aluno, né? Falar, não é função só da bateria, mas Sim. a gente está muito ligado ao tempo, né? Então, você ser capaz de manter um andamento, não perfeito, né, cara? Porque isso não existe, né? Ninguém é máquina. E é bom não ser mesmo, né? Senão a música não acontece se você é muito perfeitinho, né? Melhor colocar o Mas computador, né? melhor fazer programado, né? Mas não tem sentimento, né? Fica um negócio muito fechado, né? E penso muito no tempo, cara, mas para mim são três coisas que eu acho que são as principais funções, né? Principalmente na hora de ensinar, eu procuro ir por esse lado. Uma é essa obrigação que a gente tem com o tempo, né? Tanto é que eu acho que o batera ele é um dos músicos que mais estuda com metrônomo e mais se aproxima de um tempo realmente perfeito, entre aspas, né, cara? Mas não sei se aconteceu com vocês já de ter músicos na mesma banda ao mesmo tempo, um corre e um fica para trás e a gente fica ali equilibrando, né, e tentando manter um andamento mais exato, né? Então, eu acho que o andamento é uma das coisas principais. Dinâmica é uma outra coisa que eu acho que é fundamental. E organização, né, cara? Para não soltar viradas em qualquer lugar. E eu não sei, eu queria até jogar isso para a gente discutir aqui. Vocês se consideram pessoas organizadas? Tocando na vida. Eu não consigo mais separar, Fabi. Ah, cara, é difícil falar sobre organização, né? Eu tento ser, falando de música, tô falando de música, né? Eu tento ser o mais organizado possível dentro das coisas que eu escuto, do que eu conheço, e se eu vou tocar um som que eu não domino a linguagem, eu não conheço tanto, eu vou pesquisar as principais fontes para eu entender o mínimo que eu tenho que fazer. Porque eu acho que quando você... A questão de organização na música, para mim, funciona dessa forma, de você se comportar, de você entender que você tem que fazer uma frase num determinado momento, num determinado local. Essa frase pode até invadir o outro compasso, pode até ter um acento legal, diferenciar, mas tem um lugarzinho para você colocar ela e fazer, e tem um porquê para você fazer aquilo. E se você respeita, eu consigo entender essas regras e tentar respeitar o máximo possível, mas todo mundo é passível de erro, todo mundo às vezes se anima um pouco com a música, dá uma desorganizada e não organiza de novo. Então a gente tem esse ponto que acontece. Mas eu tento me organizar dentro do estilo e a linguagem que eu conheço daquele estilo, que eu acho que é a minha referência. Vou tocar um samba, vai ter convenção, vai ter essas coisas, e tentar organizar e falar, tem uma convenção, vou tentar chamar a convenção numa frase mais tranquila, vai ter o solo do baixo, então eu vou tentar, vai ter independente do improvisador, vai começar o improviso, vou jogar o som lá embaixo, é uma música para dançar, poxa, eu vou fazer pouca virada, vou tentar conduzir mais para que as pessoas dancem. Então você tem vários tipos de comportamento que, de acordo com a situação que você está, você vai se comportando e se organizando. Eu não sei se é isso que você está perguntando, Diegão. Se não for, desculpa, mano. Mas eu acho que é mais... para mim, organização é isso, você se organizar no som que você está. Tô numa big band, igual você tá tocando com um monte de gente. O que você faz? Tem um maestro, tem não sei o quê, o que eu vou fazer primeiro? Bom, eu vou olhar aqui, vou ter um maestro ali, vou ficar assim, igual a Bruno e o Ricardo, que toca bastante nessa situação, que é difícil. Acho que se você não é um cara organizado numa big band, num lugar, ou num musical, que você tem que olhar para várias coisas, eu acho que vocês têm um padrão, né? Tipo, eu vou fazer isso, aí eu vou para cá, depois eu faço para lá, é partitura e fica dando... Pelo menos eu acho. Essa é a minha visão sobre organização, e eu me considero organizado. Organização também eu quis dizer assim, onde colocar uma virada, né? Onde manter o groove. Então, eu acho que o batera, cara, a maioria dos bateras é organizado, porque a gente precisa ser até metódico, né, cara? Mesmo
se você pensar no basicão mesmo, que é pegar o nosso instrumento e levar para algum lugar, se você não for organizado e metódico, cara, meu, Ele já dançou. você vai esquecer coisa. Diferente do baixista, que tem que levar o baixo, a correia e o cabo, e ele esquece, cara. Esqueci a correia. Mas fala aí, o Ri não falou nada ainda, eu tô falando pra caramba. Não, tá lindo, bicho. Vai aí, tá tudo certo. Cara, sobre organização, eu tocando, eu me considero um cara organizado, sim, cara. Eu tento sempre organizar a forma, indicar para onde a música tá indo, entendeu? Tanto nos solos quanto no acompanhamento. Eu acho que isso é importante, faz parte da nossa função, também junto com os outros instrumentos, né? Não é porque a harmonia tá caminhando para um lado e você não se movimenta, né, cara? Assim, aí vai pro B e você não se movimenta, tipo, mano, e aí, sabe? O baterista, acho que numa função, como vocês já falaram, né, sobre a função principal e as funções, na verdade, né? Eu acho que o fato do tempo, acho que o tempo é imprescindível, assim, cara. Você tem que ter um tempo bom, bicho. Acho que isso você consegue melhorar sua percepção de tempo, né? Então, ou seja, é uma coisa que você consegue praticar, eu acho. Apesar de, acho que sei que o pessoal das antigas fala, moleque não tem tempo, não sei o que, tal. Eu acho que é possível, tem exercícios para isso, né? Para a gente conseguir melhorar a sensação de tempo, porque eu acho que tem essa sensação da subdivisão, a sensação do espaço, né, cara? Eu acho que isso aí você consegue treinar, né? A sensação de quanto é 4 compassos, quanto é um compasso, né? Por exemplo, quando você faz trades de improviso, você não conta quanto é 4 compassos, você começa a ter aquela sensação musical, né, do espaço, assim, tanto do fraseado que te direciona, quanto pela sensação do tamanho mesmo. Às vezes você fica em silêncio e consegue ouvir esse tamanho dos 4 compassos, né? Você está ali naquele movimento do pulso, né, da pulsação. Então, eu acho que esse lance da pulsação é primordial importância. Depois, a situação da dinâmica, que eu acho também que a gente realmente tem um poder muito grande para o nosso instrumento ter muito volume, de comandar essas dinâmicas, intenções, né? E também o lance da organização, de você mostrar onde está, para onde vai, você conseguir fazer com que a música tome um outro sentido também, né? Eu acho que todo mundo tem todos os músicos têm essa função e tem essa possibilidade. Só que o baterista tem uma velocidade, eu acho que muito rápida de fazer isso, porque o instrumento geralmente é a única fonte rítmica do grupo, né? Primeiro, assim, rítmica na estrutura, né? Não que os outros não toquem ritmo, né? Eu tô falando de um grupo, não um quinteto, não um grupo de samba e tal. Outra coisa é que, então, a gente tem muito esse poder, né, de jogar, acho que a música para onde a gente imagina, né? Então, eu acho que isso é uma tarefa super difícil, né? Uma banda onde tem um improvisador e você está acompanhando esse improvisador, você adquire uma responsabilidade gigante, né? Porque você tem que entender, meio que codificar ali no momento o que o improvisador quer dizer e tentar jogar ele para o lugar que ele quer, né, cara? Tanto oferecendo algumas ideias, quanto apoiando ele para onde ele quer ir, né? E eu acho que isso aí vem do lance de você entender a estética, né? Então é importante ouvir muita música para que isso entre na sua cabeça e você tenha referência, né? Referência para conseguir ter caminhos, né? E aí os caminhos vão te ajudar, eu acho, que no momento que você está tocando, você se organizar para isso. Inclusive o Fabião me indicou um disco, aquele disco lá do Chris Potter, Fabião. E eu tava ouvindo aquela música Sonic Anatomy, eu acho, uma coisa assim. Cara, e o Marcus Gilmore que toca. Coisa linda aquele disco, mano. Coisa linda. Ele tem um lance de tocar super solto, né? Mas é interessante que nessa música específica, ele toca o mesmo grupo, basicamente o mesmo grupo, com poucas variações, a música inteira, cara. E é uma música... É um som que é em 3, velho? É uma música... Bicho, eu nem sei se é 3 ou em 4, eu nem não reparei. Eu reparei que ele toca o tempo inteiro basicamente a mesma levada, ele troca poucas coisas. Ou seja, é uma música instrumental, moderna, com um cara que o Chris Potter, que é um cara que toca tudo, e ele faz questão de não ir para um outro lugar, sabe? Assim, então, ou seja, é uma escolha estética dele, que eu acho que é uma função do instrumentista também, entendeu?
escolher, sacar o que está acontecendo no momento e tomar a postura, tomar suas posições. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou ficar, eu vou sair. Então, eu acho que essas, dentre outras, né, são as principais funções assim do baterista, como o Diegão disse. Tempo, dinâmica, observação, estética, entender o que está acontecendo, se comportar como um cara que acompanha e que troca informação com o solista. Isso no caso de grupo instrumental, onde você tem essa função, né? Uhum. Mas, só para completar, já estou falando demais, né? Imagina, pô. Das minhas experiências, o Fabi, do lance de Big Band, cara, acho que Big Band é um mundo um pouco à parte, assim, também, com esse lance de bateria, né, cara? Porque a bateria tem que fixar muito o time, cara, assim, eu acho que é muito importante para a banda inteira soar junto, que isso é difícil pra caramba, eu acho que é uma coisas mais difíceis de fazer, assim, não é só a sua responsabilidade, mas eu acho que você tem grande responsabilidade nisso. Então, isso vai desde os fios, né, como você prepara para a banda atacar, como você e o baixista se organizam também para não ficar, igual o Diegão falou, metade da banda atrasado e a cozinha, ou seja, a sessão rítmica, lá na frente, né? E aí fica aquela coisa, né, cara? E aí a banda não soa, né, bicho? Você vê a banda do Countbass soando bem pra caramba, com uma organização onde a banda tá, às vezes, tocando layback e a cozinha tocando firme e funciona. Porque todo mundo tá tocando no time, né, bicho? É impressionante, assim. Você ouve a banda fazer isso, só que eles voltam, né? É um negócio muito elástico, assim. Não é aquela coisa da banda ficar, tipo, correndo atrás da cozinha, né? Da sessão rítmica. Que aí é... Só muda a intenção, né, velho? Exatamente, só muda a intenção. Né? E aí, da função do batera, cara, teve uma vez que eu tava tocando, tem um fato que aconteceu comigo que foi muito legal, que caiu muito a minha ficha desse lance da Big Band, do baterista, né? Eu fui tocar num desses festivais de trompete com um cara que chama Byron Stripling, o cara tocou com todo mundo, cara, tocou com a Countbass, tocou com a Big Band do Ted Jones, tocou com a Big Band do Ferguson, todo mundo. E aí ele era o solista nesse evento. E aí tinha algumas vírgulas assim no final, né, bicho? Tipo respiração, algumas fermatas e tal. E toda vez que acontecia isso, nós tivemos um ensaio para atacar, né? Toda vez que acontecia isso, ele olhava para mim e falava assim: é com você, batera. Eu falava, puta que pariu. Tipo, é um ensaio, ele é o solista e eu que tenho que tomar essa responsa de jogar a banda inteira no lugar que ele quer, né, meu? Só que era isso, ele olhava para mim e falava, é com você. E eu tinha que resolver, entendeu? Não tinha muito para onde correr. Então, assim, nesse momento, a intenção que ele pedia sempre, quando eu estava tocando a levada com a banda, como ele pedia para eu ser mais vigoroso, entendeu? No som, assim, tocar com mais pressão, para onde ele queria que eu jogasse a banda, sabe? Aquele dia, para mim, foi uma puta, assim, uma sacada, assim, acho uma caída de ficha, como esses caras que tocaram muito com Big Band, o que eles esperam no baterista de Big Band, sabe? A tomada de atitude, sabe? Acho que às vezes todo baterista tem que ter, né? Uma tomada de atitude, assim, para que aconteça, né, as coisas. Então, né? Desculpa aí, gente. Cara, mas isso muito me legal. Lembra, cara. Desculpa, Fabi. Não, fala aí, Diegão, desculpa. Pode falar. Não, você. É que eu lembrei de um trabalho que eu fiz com uma orquestra de Guarulhos, cara. E eu lembrei dessa história. Quando a bateria entrava, o maestro parava de reger. Então, cara, é aquela coisa de, bicho, tô segurando 60 caras aqui, bicho. Né? Um ônibus lotado, né? Tipo... Um ônibus lotado. Você é um mestre de gente boa, viu, velho? Oi? Mestre de gente boa. Eu não sei, Fabião. Eu acho que ele desistiu. Velho, todas as vezes que eu vou tocar com o maestro, o cara não tira o olho de mim e do baixista, velho. Cara, ele parava de reger, mas eu acho que é por desistência. Ele fala, não adianta eu reger, o cara não vai comigo. Mas tem isso, né? Às vezes, mesmo com ele regendo, se a bateria puxa, se a gente corre ou fica para trás, o ouvido fala mais alto. Não tem como, né? O pessoal vai junto. Né? Então, por isso que eles ficam na nossa cola, né? Porque a gente que ajuda, né? Mas várias vezes em musical acontecia, né? Do maestro falar, me ajuda, preciso puxar. E aí, tipo, pode ir que precisa, enfim, né? Às vezes acontece alguma coisa que tem que mudar alguma coisa no tempo e era sempre a nossa comunicação ali para a coisa acontecer. Legal. Cara, e musical já passei algumas histórias chatinhas já, cara, com musical, porque
Geralmente a gente fica longe, não se ouve direito, né, Bruno? Não sei pra você, mas comigo, assim, já aconteceu várias vezes. Tocava no fosso do Bourbon ali, meu, a medalheira fica tipo, daqui 30 metros de longura de você, né, cara? Assim, era impressionante como era longe, cara. No Magic O Monk. in-ear resolveu minha vida. Quando eu comecei a Então, usar e lá a in-ear. gente... lá não dava pra usar, cara, porque eu dividia a percussão, eu tocava... Cara, tinha umas peças que eram muito legais de fazer. Era uma coreografia entre bateria e percussão. Assim, eu tocava tipo um pouco de solo de caixa, saía correndo, tocava uns prato a dois, jogava o prato a dois no chão. Era muito legal. E o percussionista trocava comigo, sabe? A gente fazia umas coisas assim. Né? Então, não rolava. Mas depois você acostuma, né? O maestro acostuma com você, você acostuma. E tem aquela coisa da sessão, né, Bruno? Não sei se aconteceu com você, provavelmente sim. A sessão de domingo, a segunda, né? Os bailarinos tudo cansado. E você jogando a música pra cima, o maestro, calma, bicho, que os caras estão... Tudo mais lento. Os caras não aguentam mais. Segunda sessão do domingo, bicho. A gente vai entrar um pouco na pergunta do Ebel Perreri, grande batera. É isso que eu ia falar, Diegão. Cara, Ebel, abração, cara, super batera Ebel, aí, super batera. Obrigado, ele tá perguntando pra gente, abraço, eu vou pôr Ebel. na tela. Ele tá perguntando pra gente o que a gente coloca no nosso in-ear como monitoramento, né? Então, acho que chegou a hora de responder o grande Ebel. Abração, hein, Ebel? E aí, quem começa, meu? Primeiro, todo mundo aqui usa fone, cara? Eu uso, cara. A banda que eu toco toca com base o tempo inteiro, então não tem o que fazer, eu tenho que tocar com in-ear. E geralmente eu peço baixo, num volume legal. De batera, Diegão, puta, eu peço geralmente um pouco do over ou só o bumbo e a caixa. Eu não gosto de pedir a bateria inteira. Geralmente eu não peço, mas falando dos outros instrumentos, eu peço baixo, a guitarra eu peço bem baixinha, só para dar um pelinho, porque às vezes como o cara vai solar, o cara aumenta o volume, aí vem aquele na tua orelha no meio da música, aí você toma aquele susto até você tá tocando com base, e a base vai pro saco, e aí isso é ruim. E um pouco de voz, mas a voz e a guitarra eu deixo bem baixo, assim, mas tô falando uma questão de banda, né? Tô tocando com uma banda pequena, que eu toco num quarteto, então é pequeno. Aí as outras coisas eu vou deixar a Bruno, o Ricardo responder, porque eles tocam com bandas maiores, você também já tocou com mais gente, mas quando é quarteto, tipo banda de rock, tipo guitarra, baixo, batera e voz, eu coloco o baixo bem acentuado para eu gravar com ele o time e só um pelinho da guitarra e um pelinho da voz, que é por onde vou me guiar se for uma música cantada. É isso que eu faço. Fabião, você tá muito quietão, vai, velho. Pô, tô escutando todo mundo. Manda aí, manda Cara, aí. Depende do trampo que eu faço, depende muito. Se eu estiver tocando, por exemplo, sei lá, um show com VS, ou então com algum tipo de telão atrás que tem que sincar, enfim, precisa de clique. No meu fone o que vem mais é clique, porque geralmente quem canta não usa clique, né? Fica pra gente. A banda vem tipo 30% do volume. E eu geralmente coloco o clique e o VS mais alto. Agora, numa situação que eu uso que não tem metrônomo, né? Clique, para quem não está assistindo e não sabe o que é metrônomo, né? É marcação constante de tempo. E a gente, como baterista, tem também a função de passar isso para todo mundo, né? Apesar de eu achar que todos os músicos deveriam usar o clique, coisa que não acontece, a gente que geralmente usa, mas enfim, quando eu tô fazendo trampo, sei lá, com quarteto, tocando instrumental, eu não uso fone, né? Não tem necessidade, porque o lugar é muito pequeno. Agora, já aconteceu de eu usar fone sem clique só para escutar o resto da banda, porque o palco era muito grande e vinha muito som da frente. E aí batia, né? A gente escutava o reverb que vinha da frente, o que não é bom. É ruim pra caramba. Nossa, aí eu tenho que subir tipo 50% do volume do clique. Só que eu tenho um negócio que eu gosto de fazer, que é colocar um algodão. E aí eu coloco o fone depois. Caramba, cara. Sabe por quê? Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Mas não é o intra, né, Fabião? É o intra. Não, eu não gosto de usar em ear. Eu já vou falar por que eu também não gosto de usar em ear. Eu geralmente porque o algodão ia parar do outro lado. Dentro do cérebro. Eu geralmente uso ou o Porta Pro ou o 414 da
Caramba, como é a marca do 414, gente? Da KG? Da KG. A KG. É, que eu consigo escutar o externo, né? Eu não gosto de fone que veda, nem de fone que entra no cérebro. Eu gosto de escutar o externo. Então, eu coloco um algodão porque, tocando por aí, né, em outros lugares, uma vez aconteceu de dar problema na guitarra, e aí explodiu, assim, o fone. E, bicho, eu fiquei, assim, quase fiquei surdo por causa daquilo. Então, eu aprendi a colocar um algodãozinho e deixar no volume baixo, sabe? Guitarra, principalmente. Eu odeio guitarra no meu fone. Não tenho nada contra os guitarristas, mas guitarra no meu fone, esquece. E eu gosto de escutar o externo, por quê? Porque já aconteceu do Pro Tools da pau. E aí o som não pode parar. Imagina, você está tocando para 50 mil pessoas e o Pro Tools da pau. Você vai parar e vai xingar, né? Vai reclamar, não dá, né? Então, tocando em rodeio já aconteceu isso, bicho. Barreto, o Pro Tools deu pau. E aí? O som continuou, porque continuou na mão, né? Sem VS. Mas se eu tivesse com um fone in ear, provavelmente eu não ia escutar o palco. Então eu gosto de escutar um pouco do palco também. É isso. Cara, você falou um negócio legal também. Quando a gente toca com clique, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Para mim, a coisa mais horrível... Eu passei por isso fazendo baile. A coisa mais horrível que tem é você ter a obrigação de tocar com o clique por causa de algum motivo, né? No meu caso lá era telão também, para sincar com o telão, mas só você tá usando o clique, cara. Nenhum outro músico mais tá ouvindo o clique. Então, cara... A banda balança muito, né? A banda balança demais e aí você e acham fecha ruim o com a olho gente, né? e acha ruim com a gente. Acham ruim com a gente. Eu normalmente, eu trabalhava mais, né, antes da pandemia com banda pequena também, né, cara. Eu gosto de levar uma mesinha e, se possível, puxar todo mundo separado, né, cara. Porque é exatamente isso, Fabião. Da batera eu ponho às vezes só o bumbo e coloco todos os outros instrumentos, né, cara? Cara, da bateria eu gosto de colocar só o chimbal, velho. E um pouquinho do Olha, bumbo. que louco. Caramba, Caixa esquece. Tom eu também não gosto. É só chimbal e um pouquinho do bumbo, velho. Bateria quase não ponho nada, cara. Só bumbo. E às vezes eu mesmo levava um microfone de bumbo, cara. E ligava direto na minha mesa e eu mesmo controlo. Eu gosto de eu controlar, sabe? Porque o guitarrista vai lá e aumenta e você vai ali e diminui. Então, cara, não dá, você tem que pilotar, né? Não, já passei várias vezes tocando com fone que, mano, eu falei, me arrependi na hora. Começou a chover, não, põe um pouquinho de guitarra assim, pode deixar nesse volume. Aí o cara foi solar a flor, eu falei, mano, por que eu pedi essa guitarra? Não? Porque vem, né, cara? Não tem jeito. E aí, e vem aquele agudo, você faz, é difícil. Até você gritar pro técnico, o foi o que aconteceu comigo. Né? O cara parar de tomar sorvete, vai lá na mesa, diminui a guitarra. Velho, já cansei de ficar assim, né? Então. Não adianta, você tem que desencanar. Eu desencano. Eu tiro na verdade, quando acontece isso, eu tiro um lado e rezo. E vou embora. E quando a banda é maior, hein, Ri? Cara, a situação. Com a banda eu nunca toco com monitor, nem com fone, nem com nada, cara. Com nada. No acústico mesmo. Caramba. Porque, bicho, pra mixar uma banda, cara, dá muito trabalho e nunca fica legal, né, bicho? Então, não sei se todo mundo manja desse negócio, mas a montagem de uma Big Band tem umas manhas, né, cara, pra montar de um jeito que todo mundo se ouça o melhor possível, né? Então, geralmente, o baterista vai ficar ali no meio da banda, entre os trombones e o trompete, tem aquela coisa da banda ficar um pouquinho pesada. Então, isso aí ajuda a gente se comunicar ali dentro. E aí, com a banda, minha experiência é assim, com a banda a gente tenta ensaiar e tocar sempre no acústico que a gente consiga se ouvir lá dentro do que está acontecendo mesmo. Quando precisa de monitor, cara, eu sempre peço no chão. Eu nunca gosto de colocar no ouvido fone na banda. Por causa das nuances mesmo, né, bicho? Tem como você ouvir um solista, seria muita troca, assim, tem que ter uma estrutura muito grande para acontecer isso. Muito raramente, quando é teatro, a acústica é melhor ainda, cara, do que no bar. No bar nunca vai acontecer mesmo.
No teatro, quando a acústica é melhor, a gente tenta se colocar de um jeito que a gente consiga se ouvir no palco e deixe só um microfone para o solista e os overs para mandar para frente, né? Over para todo mundo, e a gente tenta se ouvir ali. A gente ensaia a gente tenta ensaiar com a frequência com tudo desplugado, cara, inclusive o baixo. Caramba, Que é uma coisa que os caras da Lincoln Center fazem muito, né? E eles sempre falam isso pra gente. Às vezes a gente faz umas coisas com eles assim, na aula e tal. É tentar tocar com tudo desplugado, porque aí é o limite onde você consegue realmente tocar com a Big, né? Tentar estar ali dentro e saber como que ela soa, né, cara? Tanto é que quando os caras da Lincoln Center vieram aqui, nessa turnê do Sesc que fizeram, eles tocaram sempre desplugado, cara. Assim, nos workshops, tinha amplificador lá pro Carlos Henriques, ele falava, não, quero tocar desplugado. Era sempre desplugado. Se você reparar, os concertos da Lincoln Center, ele tem microfone na frente, que manda lá para frente. Mas a banda, você vê que eles estão ali, eles se ouvindo, né? Você vê como o controle da dinâmica é importante, né, cara? E musical, cara, também eu sempre pedi monitor no chão. Tinha no Mamma Mia, que eu tocava dentro de uma cabine, aí eu tinha que colocar tinha aquele aparelhinho lá do lado, e aí eu pilotava tudo por ali, sabe? E aí eu colocava o fone, era clique, e aí eu sempre coloco muito maestro quando é musical, assim, às vezes o maestro toca, né? E aí eu vou muito na dele, cara, assim, bateria, um pouco de bumbo. Mas, Ri, você tocava com Big Band com clique? Não, no musical não é Big Band, mas a banda não, era desculpa, grande, cara. No musical, você tocava com clique. Isso, esse musical em específico, o Mamma Mia era Mas com você tocava com clique no monitor? Não, esse musical eu tocava com fone, esse é o único. Os outros que eu falei, caramba, você é corajoso, hein, mano? Você é louco, mano. Não dá. É porque esse aí ficava numa cabine, ficava fechado numa cabine. Ah, saquei. Entendeu? Aí tinha aquele negócio, eu não sei como chama, aquele monitorzinho que a gente faz na mão. Avion, né? Isso, Avion aí, e eu pilotava tudo para ali. Aí eu colocava muito clique, o maestro. Nesse aí o maestro não tocava, eu coloco sempre o primeiro piano, mas quando o maestro toca, eu coloco ele. Porque aí, bicho, se ele for para frente, para trás, para o lado, para o outro, eu tô com ele ali, ele não vai reclamar, né? Pois é. Cara, tem um negócio que é legal, assim, falar também, que tem o outro lado, quando você toca com um grupo muito grande, que a proposta do som é outra. Por exemplo, o Ricardinho falou sobre tocar com Big Band, que ninguém toca microfonado, né? Eu já gravei DVD, quando se gravava DVD, de grupo de pagode ou de grupo de sertanejo, que tem muita gente no palco. E tem que todo mundo estar monitorado, porque senão dá ruim. Né? Porque tem percussão junto com bateria, é tudo muito alto. As dinâmicas, elas funcionam também. Só que assim, o padrão de dinâmica é outro nível, exatamente. Então você tem que saber a função, inclusive entra com a proposta aqui da gravação, né? A função da bateria na música. Nesses casos, eu preciso de pouca coisa no meu fone, principalmente o que tem marcação. Eu preciso ter sempre o que tem marcação. Então eu coloco metrônomo. Quem está fazendo o arranjo geralmente é o tecladista, né? Então eu coloco um pouco de teclado e um pouco de VS. E a percussão também, eu coloco um pouquinho para tentar não cruzar. Ainda mais em grupo de, sei lá, DVD de pagode. Se você cruzar com um percussionista, os caras te matam. E assim, quem tá sobrando num grupo de pagode é o batera, não é o percussionista. Porque quem manda na parada é o percussionista. Se você ficar falando pros percussas que eles estão tocando errado, bicho, os caras te matam, porque geralmente quem manda no negócio são eles. Então a gente tem que saber se colocar nesse contexto também, né? Então, essa coisa de monitorar o chão, monitorar no fone, já aconteceu de ter junto, né? Porque tem gente que num grupo de pagode, por exemplo, não usa fone com clique. E aí fica na mão de quem está na cozinha, né? Baixo, batera e teclado. Então tem esse outro lado também. De tocar... Pô, Fabião, já sofri muito com isso aí, cara. Termina aí que eu tenho uma para contar rápido. Não, é isso, né? Tem esse outro lado também de saber se portar com muita gente usando o clique. Fazer pouca coisa ajuda. Se assim, ainda mais se você não está... se você foi contratado meio que em cima da hora para pagar uma fogueira, ou então você está, sei lá, 2 ensaios e foi...
E aí a proposta da música pop aqui eu coloco o sertanejo e pagode também, porque eles fazem parte da música pop, né? A proposta, quem passa a mensagem não é a cozinha, quem passa a mensagem é quem está cantando. Então a gente tem que segurar a onda para quem está cantando passar a mensagem para o público e interagir ali, né? Não é solo de batera, solo de baixo. E aí respeitar a linguagem. Se tem muita frase, beleza. Se tem pouca frase, beleza também. Tá valendo, né? Não, mas você falou uma coisa muito legal agora de organização, de se comportar no som, porque isso é muito louco. Quando você toca com muita gente, ou com percussão, por exemplo, o batera tem que tomar um cuidado, cara, muito, muito cuidado. Se fosse música brasileira, ou música que seja, música latina, tem que tomar muito cuidado, porque as subdivisões são muito parecidas. Então, para você dar flam, para você cruzar, isso acontece, embola tudo o som e fica, para quem está escutando, fica uma bagunça. Então, se o batera não souber a função dele nesse momento, que é o quê? É tocar o mínimo de nota possível e deixar as coisas fluir. Aí entra no negócio de fazer um tique. Eu já escutei de percussionista, de nego velho, mano. Já escutei de percussionista o seguinte: ô, batera, isso aqui não é jazz, não, mano. Segura a onda aí. Que eu tava fazendo o quê? Eu tava colocando um monte de aro, eu tava achando que era samba jazz, que a proposta não é a mesma, né? Você não pode entrar num grupo de pagode pensando no Edson Machado. Você tem que entrar num grupo de pagode... É saber de estética, né, Fabião? Exatamente. Você tem que entrar num grupo de pagode pensando no Rick Lobisomem, por exemplo, que é um cara que gravou com Deus e o Mundo, saca? Pensando nesses caras. Não pensar no Edson Machado e no Milton Banana, que são maravilhosos. Não tô falando isso. Mas você tem que entrar num grupo de pagode pensando no seu Ademir, pensando no Rick Lobisomem, pensando nesses caras. Por quê? Porque a estética do som tá ali. E aí você vê que os caras não colocam um monte de aro, saca? Eles fazem as viradas que estão condizentes com o estilo. E aí os percussos não vão reclamar, isso não vai rolar. Prata é o negócio que os cares reclamam. Quando eu tocava samba, toda vez que eu ia pro raid, o cara falava, mano, não vai pro raid em bola com não sei o que não sei. Eu dava uma pratada. Aí eu ficava, mano, mas será? Aí eu fui escutar um CD da Elis e fui escutar a bateria e falei, mano, o cara tocou 3 músicas sem dar um trato de ataque. Eu acho que aquele cara tá certo. Eu acho que eu vou respeitar o que ele tá falando, porque é a estética do som, né? Tem a coisa da sonoridade do instrumento também. Fábio, acho que o Ademir batera, o seu Ademir, acho que nem tem raid, né? Não, o seu Ademir tem. O seu Ademir tem, só que ele usa menos, né? Ele usa menos, pra fazer um efeito ou outro. Crash apertado, as pancadonas fortes. Não, o seu Ademir, velho, o seu Ademir é visceral. Eu já vi o seu Ademir tocar algumas vezes ao vivo e é impressionante. O Rick também, os caras são impressionantes. E assim, tem a coisa da estética do som, né? Do tipo de instrumento que você leva, que é uma coisa que faz parte da função do baterista e da bateria na música, né? Não dá para você tocar esse tipo de som que eu falei aqui, que é um tipo de som que gera trampo, né? Que dá trabalho. No contexto fora pandemia, gente. Mas é um tipo de som que dá trabalho também. Não dá para levar prato dry e chimbal de 15 dry, que é legal pra caramba, né? Aqueles pratos do Benny Grab, esquece. Ninguém vai te escutar. Você tem que levar de acústom pra cima. É prato brilhante, né? Então isso faz parte do som também. Não adianta afinar o tom de 12 que nem o Ricardinho afina, que é legal pra caramba pra tocar jazz. Você tem que ter lá o tom de 10, de 8 e de 12 e o surdo de 16 afinado grave. Então isso faz parte também. É legal falar pra galera que a escolha do instrumento faz muita diferença na entrega de um trabalho, né? Por isso que é legal, se puder, né, gente, ter, assim, pelo menos mais de um instrumento. Se você se propor a trabalhar com isso, né, dessa maneira, passar pelo instrumental, enfim, música pop, é legal, se puder, ter mais de um instrumento. Tanto faz a marca. Isso aí não é importante, mas ter mais de um instrumento é bacana, se puder. E entrando um pouco, gente, vou deixar a Bruna falar, vou perguntar para ela, hein, que ela já tocou com um monte de banda. Entrando nesse assunto, tocar com banda maior e tocar com um trio, por exemplo, né? São situações completamente diferentes. O que vocês acham a respeito dessa função da bateria? Porque para mim é assim, ó. Eu sempre pensei assim, quanto maior a banda, mais próximo ao tempo eu tenho que tocar, mais marcação eu faço e menos
firulas, né? Eu tenho menos liberdade de criar coisas no momento com uma banda maior, né? Exatamente pela questão da obrigação de segurar a banda no andamento, né? E quanto menor a banda, eu acho mais fácil segurar, são menos sensações de time rolando, e a gente toca um pouco mais solto. É isso mesmo? Todo mundo pensa assim? Fala um pouco aí, Bruno. Quanto menos gente fica mais fácil, além do segurar, mais fácil a interação também, né? É menos informação rolando ali, então fica mais fácil, acho que, de um interagir com o outro. E em banda maior, eu acho que depende da situação, né? Mas sim, a gente tem que estar com o tempo o mais firme, o mais sólido possível e claro, né? Tentando deixar claro o que você está fazendo, né? Então, em orquestra de musical, você tem toda aquela banda, né, tocando, mais o que está acontecendo no palco também. Então, não é só a questão dos músicos estarem se entendendo, tem também coreografia, entrada de luz, de cenário. Então, se você entorta ali alguma coisa, você quebra a perna de um monte de gente, né, de um monte de equipe ali. Então aí a gente tem, né, essa função de segurar ali, né? Às vezes precisa ser o mais quadrado possível, às vezes tem um espacinho ali, um solinho, uma firula que a gente pode encaixar. E tem outras situações, né? Em Big Band, que eu já toquei também, aí tem, eu acho que, momentos, né? O momento que você tem que estar segurando a galera e tem, sei lá, momento de solo que você consegue interagir um pouco também, né? Com quem está solando. Mas eu acho que manter o tempo o mais claro possível, preparar, né, para entrar, para crescer, para sair, enfim. Eu acho que a gente tem que tentar tocar o mais claro possível, né? Às vezes é legal entortar alguma coisa, mas acho que quando tem muita gente, a probabilidade de você quebrar a perna de alguém é muito grande, né? Então... Vai pro vinagre, né, cara? Então, eu acho que é isso. Legal. O Rodrigo tá perguntando, gente. Eu vou resumir a pergunta dele aqui. Ele fala que no ensaio com a banda dele só dá certo o clique quando o clique sai para todo mundo, né? Quando só ele tá ouvindo, alguém da banda sai do time aí rapidamente. E se a gente tem alguma dica para essa situação? Cara, eu não tenho dica, segura o time, fecha o olho, vai e reza. Eu passo, assim, eu toco, na minha banda só eu toco com clique, né? Algumas músicas têm base, outras músicas têm só clique. Isso acontece sempre. Então, assim, uma coisa que, primeiro, cara, o ensaio, foca no ensaio com clique só você, porque quando as pessoas correm, você tem que ter o controle de você não correr, porque as pessoas vão tocar com você. Você é o pulso, você tá aqui, mano. O cara correu porque... eu tô falando como se fosse uma coisa fácil, mas não é fácil. Quando uma pessoa corre e está escutando o clique, você vai atrás da pessoa e o clique sai mesmo. Então, assim, você tem que treinar essa situação. Isso vai acontecer sempre. Se você tá só escutando o clique, o Fabião já tocou assim, o Ri já tocou, acho que o Diego e a Bruna também. Isso sempre vai acontecer. Então, primeiro, você é o cara que tem que segurar ali. Segura firme. Primeira dica. Ensaia sempre com um clique desse jeito para você acostumar com essa situação. Agora, que já aconteceu comigo algumas vezes, que não tem jeito. No meio do show isso aconteceu e cruzou e não tinha o que fazer, eu simplesmente fiz assim, pum, desliguei o clique. É a solução mais eficaz para você resolver o problema na hora, porque, cara, não dá para você ficar no ping-pong, tipo, e agora? Saiu do clique ou, sei lá, pode acontecer um milagre de voltar, né, daquela... e voltar. Só que eu acho mais fácil para que o som role, se for uma coisa que só tem clique e não tem a base, porque se tiver base você não pode desligar. Aí melhor parar a base e começar a música tudo de novo, porque vai ficar feio. Mas se for uma situação que é só o clique que você está escutando, cara, pum, não teve jeito, desliga e acabou. E vai embora. Eu tenho uma dica também, na verdade, duas. Fabião, toma para si... Oi? Arma não vale. Não, sem arma. Toma para si a responsabilidade de mostrar o tempo para o pessoal da banda. Então, assim, você vai ter que ficar ligado mais que o tempo inteiro, tá? A segunda coisa mostra a subdivisão do que está rolando. Então, se você estiver tocando alguma coisa com condução em colcheia,
Se a galera da banda tá dando vacilo, tá atrasando, ou então tá correndo, bicho, toca mais alto a subdivisão. Geralmente você faz isso nos pratos que conduz, ou no rádio, ou então no chimbal. Direto acontece da banda tá com clique e o cantor não tá com clique, e aí eu tenho que ficar aqui, ó, mostrando para todo mundo o que tá acontecendo. Porque aí a referência de tempo num palco é o batera. Deveria ser todo mundo, mas a referência de tempo e subdivisão é o batera, não tem jeito. É o batera, a batera, é quem tá ali na parte rítmica. Não tem jeito. Então, essas são as dicas, bicho. Toma para si a responsabilidade do tempo. O tempo é você, e ponto. Né? O David Weckl fala isso direto, que o metrônomo é ele. Tem até um vídeo de uma masterclass que ele fez na Berkeley, que é isso aí, que ele fala que o metrônomo é ele. Né? E assim, o David Weckl não toca com bico, né? Eu acho que não. Não deve tocar, né? Então os caras são bons de tempo. Agora, a segunda coisa, bicho, é isso. Mostra a subdivisão o tempo inteiro, né? E para mostrar a subdivisão o tempo inteiro, você tem que estar bom com o tempo. Então, estuda com metrônomo sempre, enfim. Organiza seus estudos para isso também, né? Boa, Fabiano, isso aí. É isso. Que mais? Alguém mais tem alguma dica, cara? Não, acho que isso aí que o Fabiano falou é muito legal. Eu só acho, assim, o lance de jogar a culpa, mas assim, enfim, falar dos outros instrumentistas, cara, eu acho que todo mundo tem sua responsabilidade, mas a questão do baterista é que você tem a possibilidade de marcar e ser a referência do tempo, entendeu? Porque não importa quem tá certo. Não é porque o cara correu, o cantor correu, ou o trompetista, na Big Band em específico, tem o baterista e o primeiro trompetista, né? O lead trumpet, primeiro trompete. Quem é a referência de tempo? Isso eu estou falando na Big Band, mas serve para tudo. Quem é a referência de tempo? O Bob sempre fala isso. A referência é o baterista, cara. Então, assim, o baterista é o quem está tocando a subdivisão. Porque aqui, todos nós aqui somos bateristas. Se eu tocar 1, 2, 3, 4, o próximo time... Se eu parar de tocar e outra pessoa começar a tocar, provavelmente vai estar ali 1, 2 BPM para cima ou para baixo, entendeu? Porque, então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, o importante não é se eu jogar a culpa em um, jogar a culpa em outro. O importante é quem é a referência e onde as pessoas se estabilizam nessa referência, entendeu? Que aí é o baterista, e é a responsabilidade do baterista. Por isso que, se sua banda está correndo, está atrasando, assim, igual o Fabião falou, bicho, assume para você essa responsa, cara. E vai. Entendeu? E aí você tem que chamar isso aí. Claro que é importante que todo mundo tenha um bom tempo, sim. Mas quem é a referência é você. E assume isso para você e vamos que vamos, né? Muito legal isso, cara. E eu acho que, ó, tem uma função de todos os músicos que a gente acabou falando aqui, mas sem falar especificamente, que é o trabalho em equipe, né, cara? Você vê, tudo que a gente falou tá embutido isso, né, cara? É o trabalho em equipe. O músico, se ele não trabalhar bem em equipe, acabou a banda, a música não acontece, né, cara? Então eu acho que talvez aí a gente tenha tocado num assunto importante também, né, cara? Além da principal função do nosso instrumento estar muito ligada com o andamento, né? Eu acho que a principal função dos músicos é o trabalho em equipe, né, cara? Senão Muito nada legal. acontece. Né? Pô, e da bateria principalmente, né, bicho? Porque apesar do Elvin, que é fantástico, que consegue tocar as coisas sozinho, que conseguia, né, que era demais, a gente não consegue tocar num barzinho sozinho e levar o cachê embora. Precisa de um cara. O cara que toca violão e canta, ou a mina que toca violão e canta, eles conseguem trampar. Mas então, é chato assim, pra caramba sem a batera, vou falar. Não, Falei. é chato, é extremamente chato. Olha o preconceito, se a gente não souber trabalhar com equipe, não trabalha. É isso que acontece. Basicamente. Fica no quartinho tocando sozinho. Posso jogar uma pergunta aqui, Diegão, que tem a ver com o assunto, para todo mundo responder, que isso é uma coisa que eu queria muito saber a opinião de vocês, até uma coisa pessoal minha, para saber se eu tenho o pensamento certo. Pode, mas peraí, Fabi, peraí. Claro, o Marcos está falando, eu gostei da barba do Fabiano. Você tem alguma meu aluno, coisa Thiago Bassini, gente boníssima, foi meu aluno lá do IPT. Cara, você tem alguma dica sobre isso, cara? Porque a minha tá um lixo. Cara,
Sei lá, vai deixando aí, cada um na sua. O que eu queria falar é o seguinte, Diegão, uma coisa que eu acho importante a gente conversar, até porque faz parte do Batera, mas tem um sentido. Na opinião de vocês todos, qual é a função de uma virada na música? Posso começar? Pode. Sim. Na minha opinião, cara, a virada organiza. Você mostra onde vai mudar alguma coisa, né? Então, até a escolha da virada, né, cara? O que eu mais vejo na internet hoje em dia é o cara ensinando alguma frase, alguma virada em específico. Aí ele fica mão direita no tom, mão esquerda, não sei o que e tal, e ensina aquela frase, né? Ele não ensina onde colocar, não ensina por quê, não, ele ensina a frase, né, cara? É a mesma coisa eu ensinar um aluno a falar sim, eu gosto. Dependendo da pergunta, cara, isso aí é meio prejudicial à sua saúde. Total. Então, né, cara, eu fico nessa. Então, eu acho que a virada, primeiro, ela indica que alguma coisa vai mudar. Segundo, ela coloca a música na dinâmica correta e às vezes até no andamento correto, né, cara? Então, se a dinâmica vai subir, você tem que fazer alguma frase que já incline a banda inteira a isso, né? Ou se a dinâmica vai cair também. Então, na minha cabeça é organização, cara. Uma virada não cabe em qualquer lugar, não. Sensacional, Diegão. Sensacional. Ri, o que você acha? É isso aí, cara. Diego falou tudo. A virada vai organizar, mostrar para onde a música vai, se ela vai crescer, se ela vai ir para um momento mais sereno, um clima, alguma coisa assim. Você tem essa possibilidade de indicar, né, assim, fazer ela crescer, ter o momento, né, aquele momento onde ela ganha uma expressão maior ou uma expressão menor. Eu acho que é exatamente isso. Então ali você vai ter o seu espaço, um compasso, um tempo, meio tempo, aí também vai dar acho que a função do lance da estética. O que você ouve? O que isso te indica? É um pop? É o Sting? É o Djavan? É o Countbass? O que é que você está tocando? É o Chris Potter? Porque aí a referência, né? Tipo, depende do som que é, a referência de virada já vai até para outro lugar. Mas, enfim, nós estamos falando de questão de música pop, eu acho que... No geral, não, para você, no seu mundo, no que você toca, jazz, na hora do improviso, qual que é a função para você? Cara, eu não penso muito em virada, cara, assim, quando eu toco esse tipo de som, cara. Porque o som que você toca entre a pulsação e o que você faz de variação, né, cara? As variações, elas vão ser, às vezes, para indicar onde a forma foi, entendeu? Tô no A, fui pro B, tô no B, fui pro A, mudou de solista, mas eu não vejo isso como uma sessão separada, eu vejo como sempre crescentes, entendeu? Assim, então, por exemplo, o solista está tocando, dependendo, né? Se ele está cozinhando e ele vai para um lugar onde ele vai estrelar, quebrar tudo, brilhar, você vai taxiando ali com ele. Mas ali eu não fico fazendo virada o tempo todo, eu não fico, tipo, eu não sou o guia, né? Não sou um cão guia dele, né, cara? Eu tô ali apoiando ele. Para onde ele está indo, eu tô indo com ele ali, ó. Eu vi que ele começou a tocar mais dissonância, cresceu, mais notas, eu tô indo ali, taxiando com ele, trocando com ele. E aí isso pode culminar em viradas ou pode culminar simplesmente na condução, cara. Então eu não penso tipo nessa função meio nesse som eu não penso, cara, em simplesmente viradas assim, porque na minha cabeça isso aí não existe refrão, entendeu? Entendeu? Assim, essas sessões, apesar de elas existirem, não existe um momento de cume. O solista que vai indicar esse momento. Então você também vai fazendo esse bolo, né? Você vai ajudando ele. Aí na hora que tá todo mundo lá, cara, aí vai ser o que acontecer ali, né? Explosão, muita nota, pouca nota que for. Mas aqui, assim, é todo um caminho, né? Então, assim, não tem tipo A virada, B virada, C virada. Isso aí acho que existe a partir do momento que a música tem essa organização, refrão, estrofe, tal, solo, solo de guitarra, tal. A partir do momento que a música é só improvisação e ela é um ciclo de improvisação, eu acho que aí você tem que pensar maior. Aí você tem que pensar como você vai fazer, vai apoiar o solista da melhor maneira possível.
É assim que eu penso. Aí eu não penso, tipo, virada, tá, entendeu? Uma virada mesmo. Assim. É assim que eu penso nessa situação. Fabião, manda. Cara, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, bicho. Depende do contexto. Antes de eu pensar em virada, eu penso no contexto. Por quê? Porque já aconteceu de eu fazer som que eu precisava dessa linguagem de gospel chops e eu com a cabeça dura. Não tem que colocar, de eu ser limado. Porque faz parte da linguagem, faz parte da proposta. Então, assim, tem som, aquela coisa de menos é mais, eu não acho que funcione quando não é, saca? É estranho isso, né? Mas pensa no seguinte, o David Weckl tocando nos Beatles e o Ringo tocando na Electric Band. São coisas que não combinam, né? São linguagens que não combinam. Então, para mim, a função da virada depende da função da música. Depende da estética que está rolando. O que o Ricardinho falou, por exemplo, acontece nessa onda de chops. E é uma coisa que está aí, e é uma coisa que a gente topa com isso em trabalhos, e beleza, saca? É por isso que eu falo que fazer o advogado do diabo, aquela coisa de menos é mais, não funciona para tudo. Então, assim, o que o Diegão falou é super importante. A virada em um determinado tipo de som serve para marcar, para indicar o que vai subir, para mostrar subdivisão também, que é uma coisa importante. Você vai tocar um samba, por exemplo, você vai fazer uma virada em sextina, fica ridículo, né? Usando um monte de nota em sextina para tocar uma bossa, para indicar uma bossa. Não acontece nada. Uma vez o Cris falou isso para mim, que eu fazia aula com o Cris lá no IPT, e ele falava o seguinte, bicho, indica a subdivisão da próxima parte. E aí como é que você indica a subdivisão? Na frase que você vai colocar. Então se você for mudar a subdivisão, indica na frase. Já entrega o jogo. Que é, de novo, uma coisa que o Weckl faz. Quando o Weckl faz isso aqui, ó, você sabe o que vem pela frente. Vai vir uma onda meio Latin, né? Ele já está mostrando aqui, porque ele está mostrando a clave antes. Então, bicho, antes de eu falar a função da virada, depende da função da música. Depende muito da estética da música, né? É isso. Mas você já explicou pra caramba a função da virada, Fabião. Sensacional, vocês são demais. Vocês falam, não, antes de eu falar, eu queria... vocês explicam tudo. É demais. Mas e você, mano? E você? E a Bruninha também, pô? Vou deixar a Bruna falar, depois eu falo. Mas eu acho legal, porque assim, a gente está falando de... a função, porque no estilo, mas cada um sabe da função da virada dentro do mundo e do que toca, porque, claro, que você tem estética, você tem estilos que tem mais ou menos viradas, tem improvisação, tem uma série de coisas, mas sempre esse contexto está ali dentro, né, da função da virada. Então, que ela pode ter N funções, ela pode nem existir às vezes, pode ser isso aqui, pode ser a sua virada, porque naquele som é isso que vai resolver, é o papá, e não bicho, não é isso que vai resolver. Né? Então, acho que... às vezes nada, né? Às vezes a pausa resolve, né? Perfeito. E fica... Você fala assim, é só essa pausa que eu queria ter escutado. Olha que gostoso. E eu acho isso importante. Bruninha, já que você começou a rir, daqui a pouco você já emenda a pergunta. Não, Bruninha, fala aí. Vocês falaram tudo já, né? Eu concordo com esse lance de organizar, preparar o que vem, né? Tentar indicar o que vai acontecer, né? Vai crescer, se não vai, enfim, vocês já falaram tudo, né? E eu acho que entender a estética do que está acontecendo, né? O contexto todo é o mais importante sempre, né? Porque existe muito, né? Aquela coisa de você tá tocando um groove e você faz uma virada completamente desconectada com aquilo, né? Que não tem nada a ver. E hoje o pessoal tá às vezes mais preocupado em fazer virada do que fazer groove, parece também, né? Essa coisa de tem que ter muita coisa aparecendo. Então, acho que tudo depende da onda, né? Tem o Gospel Chops, que tá super em alta aí, mas tem que, né, sempre dosar o que tá acontecendo, né? Acho que todo mundo já falou, né? Tudo que tinha que falar aqui, mas é isso. Senão, não prejudica o trabalho em equipe, né, cara? Se você é o cara errado na banda, né, cara? Tem duas perguntas aqui que eu queria... O Leandro Nunes, ele perguntou aqui, ao contrário das viradas, qual a importância de manter a levada, seja qual for o estilo para quem estiver ouvindo, que possa ser envolvido pelo som? Então ele quer saber qual que é a importância no groove para o baterista dentro da música, né? Quando você está tocando em determinados estilos. E aí o Pagotão chegou agora, já emenda o Pagoto, já vai nessa, Pagotão. Então, eu acho de suma importância... A gente tem que ver o seguinte, a bateria é um instrumento
de acompanhamento rítmico, é o apoio rítmico da banda inteira. Então, eu acho que assim, as viradas, os solos, eu mesmo ia solar, vamos supor, tocando num baile de terceira idade. Solo de bateria, meu, eu descia a mão, eu não tinha noção na época. E aí não percebia que o tiozinho e a tiazinha estavam abraçados dançando. Então tem que ser um solo dentro da dança, não parar o pé. Pronto, acabou o solo, apresentação, né? Agora, é um solo no meio de um som instrumental, livre, você vai começar a música com solo e tal. Então, aí legal, mas assim, o ritmo, como ele chama mesmo, Luiz Fabiano? É o Leandro Nunes. Leandro Nunes. Viu, Leandro? Eu acho assim, ó, se você conseguir fazer a música inteira, ritmo, você vai acabar ganhando o trabalho da semana que vem, entendeu? Jazz, né? O Ricardo, a Bruna tocam mais e tal. Cara, o pé esquerdo no jazz, o estalinho do dedo, a dança, quando vai fazer um jazz dançante, bicho, tá tudo, as danças, as viradas, estão tudo aqui. Samba rock, tá tudo no contra a parte de dança, né? Então, eu acho assim, o groove, cara, pode ser assim que o cara não goste ou queira que você faça mais viradas e tal, mas a virada é o enfeite, né, do bolo. Eu acho que o ritmo é a nossa função na bateria. Então, eu acho que a bateria na música ela precisa conduzir o ritmo, acalmar os músicos, botar todo mundo no chão. Essa é a nossa função. E aí, na hora da diversão, um solo, uma virada, a gente conseguir fazer musical. Por exemplo, eu fazia virada em soul e batia no prato forte. Aí eu comecei a ver que eu fazia virada, fui gravar umas coisas, fiz sem prato. Puta, melhorou muito. Você vai, e volta pro groove, o cantor agradece, todo mundo agradece, porque o rock tem o baralho, né? E bateu no prato, o cara tá gritando. E no soul, não. O cara tá, né? No jazz. Então a gente tomar cuidado com essas coisas, que eu acho que são legais. E fala, meu, não, eu vou segurar o ritmo aqui, velho. Eu, baixista junto. Teve uma ocasião, uma banda que eu toquei, o guitarrista corria, cara, na hora do solo, mas corria rápido, assim, muito. E aí eu falava pra ele, falava, velho, tá correndo. Não, então, a bateria que tá correndo, a bateria que tá correndo. Você fala, mas eu não tô conseguindo segurar, cara. Vocês estão, assim, muito em cima. Trocou teclado e baixo. Montamos em U, bateria e tal, todo mundo assim, em U, no palco. Vamos tocar, vamos. Os três se olhando, gruvando. Cara, o cara entrou no solo, ele conseguiu ultrapassar a gente. Aí ele tirou a mão, sorte que era passagem de som. Aí ele tirou a mão e falou, puto, corri, né? Falei, corri não, você ultrapassou a gente, nunca tinha visto isso acontecer. Aí ele se tocou que ele corria, entendeu? Porque os dois estavam comigo, graças a Deus. Então, o cantar, né, que eu tô fazendo assim, cara, toca cantando, cara. Leandro, e quem tá assistindo a gente, toca cantando. Meu, você vai botar emoção, você vai botar sonoridade, você vai encontrar o groove, vai ficar lindo de morrer e você vai fechar outro trampo. Quase que garanto isso. Pode falar outra aí, senão eu falo só eu. Pô, Pagotão, demais, Pagotão. Sensacional, grande Pagoto. Quebrou tudo. Ficou chegando. Boa, é isso. Tinha mais, Fabinho? Obrigado. Essa foi a última pergunta, cara. A pergunta foi só essa que ele fez aqui, que o Leandro fez. O Marcos Bassini comentou outra coisa. Ele fala mais sobre modernidade de você usar plugin para fazer batera tal. Às vezes as bateras são gravadas sem um baterista, né? O cara grava no dedo ali, fica um som, mas aí também entra na questão de estética. Mas aí não faça, cara, mas aí entra a questão de estética. Tem som que os caras procuram isso, não é porque o cara quer limar um batera, eu acho. Eu acho que é uma questão mais do cara, sei lá, de produzir em casa, porque hoje um cara produz em casa. Fica bom ou ruim? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o cara pode produzir em casa, ponto. E tem produtor, sei lá, tem muito artista que não toca com banda, que faz som sozinho, canta sozinho, faz o CD sozinho e sei lá, e faz tudo. Sim. Então, mas gente, não dá para o cara fazer um CD de jazz sozinho, né? Não faça isso. Não dá para você fazer um plugin isso. Vou gravar uma bateria super legal de jazz.
de samba, coisa que tem muita dinâmica, não vai rolar, vai ficar meio estranho. Enfim. Não faça isso, gente. Não faça. Com músicos vai ficar melhor, não importa. Não, com certeza, com certeza. Com certeza, cara. Com o trabalho em equipe, o negócio vai ficar muito melhor. Gente, passamos 1 hora aí já. E, meu, engraçado hoje, hein? Gostei. Quero agradecer vocês aí pelo tempo de vocês. Quero agradecer a galera que está assistindo. Um recado para a galera que está assistindo: se vocês quiserem algum tema, é só comentar e depois a gente vê, tá? Pode pedir temas, a gente abre aqui para discussão e se tiver opiniões diferentes é mais legal ainda. Então, vamos tentar fazer isso aí. Semana que vem a gente tinha combinado de fazer uma sobre tempo. Vocês topam ainda? Sim. Eu só topo se o Ricardinho topar, porque ele passou um exercício de tempo para mim que eu passo para todos os alunos e é fantástico. E aí? Vamos falar. E aí? Vamos. Vamos? Bora. Então vamos. Ó. Já convido a galera que ficou aqui com a gente até agora para semana que vem, mesmo horário, galera? Não sei, a gente nem combinou ainda, né? Mas a gente vai divulgar, né? Mas divulgar, fica tranquilo, Diegão. Tá tudo dominado. A gente vai divulgar. E a gente vai fazer mais um sobre tempos, hein? E espero vocês também. Quem quiser informações sobre o IPT, tá na descrição da live. Quem quiser aulas e presenciais ou não, também é só entrar em contato, procurar a gente. Quem tiver dúvidas sobre qualquer coisa, é só procurar um de nós aqui e a gente vai ter um imenso prazer em trocar mais essa ideia. Certo? Então eu já falei demais. Falem aí vocês e vamos fechar essa live. Ninguém fala, então né? Acho que é isso, né? Não rolou nenhuma virada, meu. Nenhuma virada, tá todo mundo só na condução já. Só na pausa, né, cara? A pausa. Se despeçam aí, gente. Concluindo o assunto, eu acho que para a gente ter uma referência sobre a função da bateria, escutem grandes baterias, escutem grandes músicos. Quem toca pop, escuta a galera, grandes artistas do pop, sei lá, Sting, vai ver os baterias que tocou com ele, porque só para dar o último exemplo, o Eric Moore, que é um cara do Gospel Shops, ele tocou com uma banda de rock chamada Suicidal Tendencies, eu não sei se vocês sabem disso. Vai ver ele tocando no Suicidal para você entender como o batera tem que se portar, independente do mundo dele, existe um mundo fora isso. Então isso é importante. Quando o Willem Colloida tocou com o Sting, o Manu Katché tocando com o Sting, o Manu Katché tocando com vários caras, o cara que tocou com o Marraquim, enfim, dependendo do estilo que você tá. Então procura essas informações. Oi? Brian Blade tocando com o Seal. Brian Blade tocando com o Seal. Isso o Ricardo me mostrou, é fantástico. E a linguagem dele, né? O som de bateria dele, só que dentro da linguagem do estilo. É muito fantástico ver isso, né, cara? Eu acho importante. O próprio nosso mestre, o Giba, cara, que ele trabalha com várias frentes, cara, vai ver ele tocando jazz, depois ver ele tocando samba, depois ver ele tocando salsa, porque eu acho importante você ter referência. Para você saber a função do estilo, tenha referências boas. De preferência, não procure aula na internet sobre o estilo, escute música, e que essa informação é a informação de verdade, que é o cara fazendo o trampo de verdade. É esse o recado. Isso. Bom, é isso aí, galera. Então, é isso? Você quer falar alguma coisa? Vamos assistir música. Se inscrevam no canal do YouTube e acompanhem no Instagram também. Isso aí. Não esqueçam disso. E vão na escola, mesmo que não vá para fazer a matrícula, vai conhecer, cara. Vai lá. Vai conhecer, vai lá praticar uma tarde lá. Tem lugar para tocar lá. Vai lá. Fala, eu vou lá à tarde. Vai lá, toma um café com a gente lá. Todos convidados. Isso aí. Isso aí. Legal, gente. Aí, coisa linda. Fechou, então, hein? Beleza. Muito obrigado. Obrigado aos presentes. Obrigada. Vamos lá, tchau. Obrigado, gente, pelo papo. Valeu, gente. Vou encerrar, então. Grande abraço. 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 Tchau. Eu. Tchau, gente.